35 anos de pesquisa agropecuária. Estação Experimental de Ituporanga comemora os resultados e o impacto no crescimento de culturas como cebola, hortaliças e fruticultura. Cuca alemã. Veja como o município conquistou fama pela diversidade e qualidade das cucas lá produzidas. Um pedacinho da Alemanha em terras catarinenses. Tem também Epagre Responde. A dúvida vem de um jovem agricultor de Luiz Alves. Ele quer saber como pode melhorar a cor da banana sem usar produtos químicos. E ainda as belas imagens que o frio nos proporciona. Uma gravação feita por agricultores mostra o curioso controle da geada nas ameixeiras. As flores são congeladas na irrigação para garantir a sua sobrevivência. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começando agora mais uma edição do nosso programa SC Agricultura. Iniciamos abrindo espaço para as gravações feitas pelos próprios agricultores em suas propriedades. Muitos desses registros, feitos com o celular mesmo, trazem momentos inusitados e curiosos nas lavouras, como o vídeo que vamos mostrar agora. Essa gravação foi feita no município de Videira no último dia 6 de julho. Foi na propriedade da família Ferronato, onde o pai, o seu Hélio e o filho, o agricultor Lídio, fizeram o controle da geada nas ameixeiras. Essa técnica via irrigação por aspersão é o método mais eficiente para frutíferas de clima temperado. Ela pode ser utilizada na maioria das espécies. Olha as florzinhas aqui, ó, da ameixa. A ocorrência de geadas coincide com o período de floração, onde as plantas estão sensíveis a temperaturas negativas, podendo até ocorrer a perda total da produção. Mas com o congelamento da água por irrigação, as estruturas florais ficam estáveis a 0 grau, temperatura tolerada por essas plantas. E olha, para que essa técnica funcione, o produtor precisa deixar o sistema de irrigação ligado até que o gelo derreta com o aumento das temperaturas e a presença do sol. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo. Levada para a folha. Todo resíduo. Desde o preparo do solo. Olá, pessoal. Está na hora do nosso quadro Epagre Responde. Eu sou a Renata e hoje nós temos uma pergunta de um jovem agricultor do município de Luiz Alves. Vamos saber qual é a dúvida dele? Olá pessoal da Epagre, meu nome é Adelcio, eu sou produtor de banana do município de Luiz Alves e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Tem alguma forma de eu melhorar a cor da fruta sem eu precisar usar um fungicida? Aguarde a resposta. Olá Adelcio, o meu nome é Luana, eu sou pesquisadora aqui na Epagre, Estação Experimental de Itajaí. E realmente a coloração da fruta pode influenciar bastante na decisão de compra pelo consumidor. Além da característica genética, existe uma série de fatores que podem influenciar a coloração, a começar então por alguns tratos culturais que podem ser realizados no bananal. Por exemplo, respeitar a densidade de plantas. É muito importante que o produtor adote espaçamentos adequados, um número de plantas na área conforme a recomendação técnica, como por exemplo o subgrupo Prata e o subgrupo Cavendish, que exigem um número de plantas diferentes um do outro, e é importante que o produtor siga essa recomendação para evitar que o seu bananal fique muito fechado, o que pode causar sombreamento e, consequentemente, interfere a coloração da fruta, fazendo com que a casca fique mais escura. Além da densidade de plantio, técnicas como o ensacamento, a própria desfolha, também são muito importantes para obter frutas de qualidade. Outro fator que deve ser levado em consideração é a adoção de uma adubação equilibrada, principalmente no quesito do nitrogênio e alguns nutrientes que sabidamente exercem influência na qualidade da fruta e, sobretudo, na sua coloração. Espero ter esclarecido a sua dúvida e, caso ainda tenha ficado algum questionamento, entre em contato com o extensionista do escritório municipal para que essa dúvida seja então esclarecida.
Lembramos que o Epagre Responde depende de você, então participe! Faça um vídeo com a sua pergunta e nos envie pelo WhatsApp no número que aparece aí na sua tela. Não deixe de dizer o seu nome e o lugar de onde está falando. Você pode ainda enviar a sua pergunta pelo e-mail epagrecomunica@epagre.sc.gov.br. Até o próximo encontro aqui no SC Agricultura. No próximo bloco tem vídeo especial sobre os 35 anos da Estação Experimental da Epagre em Ituporanga. Você vai conhecer a estrutura e os projetos desta importante unidade de pesquisa que tem como foco cebola e hortaliças. E ainda hoje as tradições alemãs em destaque na culinária catarinense. Fique com a gente, já voltamos! De volta e com uma produção especial sobre uma das unidades de pesquisa da Epagre mais atuantes no sul do Brasil. A partir de agora você vai conhecer a Estação Experimental de Ituporanga. Os principais projetos envolvem lançamento de cultivares de cebola, cultivos em abrigo protegido, produção agroecológica e hortaliças. Confira também a modernização da estrutura física da estação. Acompanhe. Todo mundo sabe que a demanda por alimentos cresce no planeta e a ciência se depara com um gigantesco desafio: produzir alimentos em quantidade e qualidade, sem comprometer os recursos naturais. Nesse cenário, o Brasil tem papel fundamental na oferta mundial de alimentos. Mas como levar à mesa do consumidor produtos mais variados, mais baratos, saudáveis e seguros? Bom, a resposta vem da mente e das mãos dos profissionais do setor agropecuário, como os que trabalham aqui na Estação Experimental de Ituporanga. Comemorando 35 anos de atuação, ela é uma das 17 unidades de pesquisa da Epagre em Santa Catarina. Inaugurada em 22 de maio de 1984, a Estação Experimental de Ituporanga tem a missão de gerar, adaptar e difundir tecnologias agrícolas para Santa Catarina, especialmente na região do Alto Vale do Itajaí. Inovações que aumentam a produtividade e reduzem custos de produção. A grande meta é promover mais renda às propriedades agrícolas, com respeito à saúde humana e ao meio ambiente. Desde o início, a cultura da cebola tem sido o principal foco das pesquisas. Estudos que servem de base para a implementação da produção integrada da cebola no estado. Um projeto pioneiro e inovador, que foi reconhecido mundialmente pela ONU e inserido na plataforma de boas práticas agrícolas para o desenvolvimento sustentável. Graças ao trabalho de melhoramento genético, a estação já colocou no mercado 8 cultivares de cebola. Destes, 6 ainda são amplamente cultivados no sul do Brasil. Juntos, esses cultivares somam mais de 70% da área cultivada de cebola de Santa Catarina. Nosso estado é o maior produtor nacional. Parcerias com empresas multiplicadoras de sementes dão ao agricultor a certeza de estarem comprando materiais com qualidade genética garantida. A estação também realiza pesquisas com a produção orgânica de cebola. O sistema é apropriado para agricultores familiares que trabalham em sistema agroecológico diversificado. Pesquisadores também atuam com o uso de resíduos orgânicos como o biocarvão e o composto orgânico em sistema de plantio direto. Mas além do amplo trabalho dedicado à cebola, outros projetos de pesquisa são conduzidos na estação de Ituporanga. Tecnologia para a produção de hortaliças é um deles, seja em campo aberto ou cultivo protegido.
As atividades envolvem pesquisas com diversos sistemas de cultivo, incluindo seleção de genótipos resistentes às pragas e doenças, adaptação às condições ambientais, sistema de plantio direto de hortaliças, cultivos protegidos, controle biológico, além da produção com base ecológica e homeopatia vegetal. E para dar suporte ao trabalho da pesquisa, a Estação de Ituporanga possui uma moderna estrutura física de apoio técnico-científico e de prestação de serviços. O Laboratório de Análises de Solos possui equipamento de última geração com conceito A na rede oficial de laboratórios de solo do sul do Brasil. Neles são realizadas análises básicas de micronutrientes e de tecido vegetal. São cerca de 25.000 análises por ano. O Laboratório de Fitossanidade atua no desenvolvimento de pesquisa aplicada, buscando gerar tecnologias e processos que auxiliem os produtores no manejo de pragas e doenças de plantas. Além disso, realiza diagnose de doenças de diversas culturas. A estação possui também uma câmara seca e fria utilizada para armazenamento de sementes. Abriga uma estação meteorológica automática para a transmissão de informações ao banco de dados da Epagre-Ciram. Possui uma casa de vegetação para o cultivo de morango e pepino, além de 3 abrigos para cultivo protegido, sendo um deles climatizado. Possui ainda câmara de inoculação para o desenvolvimento de trabalhos na área de fitopatologia e tem também 2 armazéns de bulbos de cebola. Toda essa rede de informações e tecnologias associadas ao trabalho da equipe administrativa faz da Estação Experimental de Ituporanga uma referência em pesquisa no Brasil e exterior. E em sintonia com as novas demandas, os profissionais daqui seguem comprometidos com a melhoria do agronegócio, sem esquecer da preservação dos recursos naturais. É assim que trabalha esse qualificado time que tanto se orgulha em fazer parte dos 35 anos de conquistas na pesquisa agropecuária de Santa Catarina. A seguir, que tal uma deliciosa cuca alemã? Essas são as tradições germânicas tão presentes aqui em Santa Catarina que se transformaram em bons negócios aos agricultores. É depois do intervalo aqui no SC Agricultura. Estamos de volta, acompanhe agora as informações climáticas para a próxima semana com os meteorologistas da Epagre-Ciram. Olá, este final de semana tem uma mudança significativa no tempo. Aquela massa já mais frio e seco dá lugar às temperaturas mais elevadas por causa do avanço de uma frente fria que deve passar pelo estado de Santa Catarina nesse início desta semana, entre domingo e a segunda-feira. O interessante é que nessa época do ano faz frio, aconteceu na última semana e vai acontecer de novo nesta, especialmente a partir da terça-feira. A frente fria ela vai embora para a região sudeste, no seu lugar vem uma nova massa de ar frio e seco de origem polar, bem fria, e deve trazer estabilidade no tempo, ou seja, predomínio de sol, ar muito seco e as temperaturas baixas. E a partir da madrugada e amanhecer de quarta-feira, volta a ter geada na maioria das regiões catarinenses e deve ser assim até o próximo final de semana. Santa Catarina é um estado de diversidades. Diferentes correntes imigratórias colonizaram as regiões catarinenses, deixando marcas até hoje. É o caso do município de Arabutã, tipicamente germânico.
E é para lá que nós vamos agora conhecer um pouco das tradições presentes no cotidiano das famílias. Estamos no município de Arabutã, no oeste catarinense, a 20 quilômetros da cidade de Concórdia. A maior parte dos 4.200 habitantes vive na área rural e se dedica à agropecuária. Apesar do nome indígena, que significa pau-brasil, Arabutã foi colonizada por imigrantes alemães. O lugar tem o título de capital catarinense da descendência germânica. Muitos costumes são mantidos até hoje. E nós encontramos aqui em Arabutã muitas pessoas que ainda mantêm o hábito de falar em alemão. É o caso do seu Germano Han, que está com 79 anos, seu Germano. Sim. E tem o hábito de falar em alemão, seu Germano, desde pequeno? Sempre falamos em alemão, desde pequeno. Agora estamos falando mais em português porque mudou muito. Tem mais pessoas que falam mais em português do que em alemão. Então está mudando agora o sistema de falar. Os meus pais, todos eles sempre falavam em alemão com nós. Quando nós íamos na escola, não sabia falar em português, precisava aprender primeiro a falar. Então, se conseguiu falar em português desde quando a gente foi na escola. A cuca e o salame cozido é bem típico da região. O apego não é somente na linguagem, mas também em muitos outros hábitos do dia a dia das famílias. Na alimentação, existe uma forte influência germânica, tanto que Arabutã é considerada a capital catarinense da cuca alemã. A receita foi trazida pelos imigrantes e era preparada apenas em ocasiões especiais. Mas hoje, a cuca está na mesa em qualquer dia da semana. As mais tradicionais, né, da cultura alemã são as de frutas, né, as frutas da época. Mas tem também de chocolate, de doce de leite, aí o pessoal acaba fazendo de mousse de limão, né, então são vários os sabores aí possíveis. Essa demanda abriu portas de negócios para os agricultores familiares. É o caso dessa agroindústria. Um dos principais produtos é a tradicional cuca alemã. Para a construção da agroindústria, a família Han contou com a orientação técnica da EPAGRE e apoio financeiro do programa SC Rural. Várias unidades estão vinculadas à Coopera Arabutã, vinculadas aqui no meio rural, e essas famílias sempre buscaram, já estavam produzindo esses alimentos de forma não legalizada. E eles nos procuraram para fazer essa legalização desses produtos. Então, através de nós, do escritório municipal, da equipe regional, foi desenvolvida a planta do projeto da construção, a questão da tabela nutricional e bem como também os rótulos dessa unidade também, como as demais unidades que estão na Coopera Arabutã. A Adri, ela sempre gostou da atividade de panificação, então ela tinha esse sonho de ter a panificadora. Então nós apoiamos no sentido de elaborar planta dentro das exigências da legislação sanitária e também depois dar o apoio na elaboração dos rótulos, para que eles pudessem comercializar os produtos sem ter nenhum problema e também ter uma renda extra na propriedade. Nós observamos que o mercado ele tem absorvido toda a produção dos agricultores. Normalmente o problema é a falta de produtos, né? Porque o que for produzido normalmente vai ser absorvido todo pelo mercado. E o mercado é um mercado local mesmo, porque as pessoas também estão cada vez mais valorizando o produto local. Como é que foi o início da construção da agroindústria? O que isso trouxe para a vida de vocês? Ela surgiu de uma necessidade, uma época em que a Adriane, por uma recomendação médica, era para ficar mais afastado do sol, e o nosso filho mais velho trabalhava fora e ele demonstrou interesse em voltar para a propriedade. E a gente acabou buscando, junto ao pessoal da EPAGRE, aí, viabilizar esse projeto. E graças a Deus hoje está bem encaminhado. Bom, e você, claro, deve estar querendo saber como preparar essas deliciosas cucas alemãs. Então não perca o programa da semana que vem.
A Adriana, proprietária da agroindústria, vai mostrar o passo a passo para a gente. SC Agricultura terminando, você já sabe, para rever essas e outras reportagens, acesse youtube.com/epagretv. Inscreva-se e aproveite nossos conteúdos. E saiba mais sobre tudo o que a Epagre faz, seguindo a gente nas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, até a próxima, tchau!